Bom dia. IMEC inicia fiscalização de táxis em Passo do Lumiar. Bancada maranhense pede agilidade na duplicação da BR-135. No estúdio, vamos falar sobre a crise econômica, que já afeta também o setor de turismo. E mais futebol. Pela Copa do Brasil, o Moto enfrenta a Ponte Preta, no Castelão. Hoje é 7 de maio de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E atenção, taxistas. O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão continua verificando os taxímetros de veículos que rodam em Passo do Lumiar. Todos os 270 táxis deverão ser lacrados com o selo novo do Inmetro até o dia 15 de maio. A intenção é verificar se os taxímetros estão fazendo a marcação correta da quilometragem rodada, ou seja, se o valor cobrado ao consumidor será o correto. A gente vê no quilômetro de 2 km na bandeira 1 e 2 km na bandeira 2. Aí na bandeira 1 tem que dar 8,30 e na bandeira 2, 9,50. Se nenhum problema for identificado após o percurso, o taxímetro é aferido, mas outros detalhes são vistos durante a fiscalização. Nós vemos a dimensão do pneu, o raio, pegamos a pressão dele, o local de instalação do instrumento, taxímetro, documentação do veículo. Os taxistas apoiam a fiscalização porque, segundo eles, cria uma relação de confiança com os consumidores, mas chamam a atenção para o prejuízo que a categoria tem com a pirataria. Agora não é correto nós faz todo documento, paga tanta taxa e essa pirataria danada estão fazendo como táxi também. Pode no Anjo da Guarda, lá que eu moro no Anjo da Guarda, trabalho como eu moro no Anjo da Guarda. Lá tem carrinho fazendo como táxi. Os prejuízos passam ainda por multas e carros apreendidos. Os guardas secretos, quando olha, a gente, mesmo sem o luminoso, eles multam a gente e levam o carro lá para a secretaria e a multa é muito alta. A fiscalização envolvendo os táxis de Passo do Lumiar vai até o dia 15 deste mês. A partir do dia 18, inicia os táxis do município de São José de Ribamar. A fiscalização também vai para o interior do estado. Na lista já estão as cidades de Imperatriz e Timon. E o Tribunal de Justiça do Maranhão negou o pedido de suspensão e manteve a liminar que determinou aos postos de combustíveis de São Luís a adequação dos preços ao reajuste máximo de 22 centavos o litro de gasolina e 15 o litro de óleo diesel e que não ultrapassem esses valores sob pena de multa diária de R$20 mil por estabelecimento até julgamento final do recurso. E a bancada federal maranhense, em reunião com o ministro dos Transportes, solicitou agilidade na retomada das obras da BR-135, que há muitos anos caminha bem lentamente. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ariceira, que tem os detalhes sobre o assunto. Ô Eduardo, a conclusão, então, das obras da BR-135 está garantida, é isso? Bom dia. Pois é, muito bom dia, Eliane, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Tema muito polêmico, já foi muito discutido. Olha, nessa reunião que você falou, Eliane, pelo menos o ministro dos Transportes, o Antônio Carlos Rodrigues, junto com os deputados maranhenses, essa reunião, ele pelo menos garantiu aí a retomada, pelo menos disse que não vai medir esforços do governo federal para garantir a retomada e conclusão das obras para o ano de 2015, dessa duplicação desse trecho da BR-135 que vai do Estreito dos Mosquitos até Miranda do Norte, que é a primeira fase da duplicação da BR. Em nota, o DENIT falou, o DENIT aqui no estado do Maranhão informou que as obras estão paradas por conta aí do período chuvoso e também por conta aí da não aprovação feita pela União para o orçamento destinado a este ano de 2015 nesta obra. Ainda nessa reunião entre os deputados maranhenses e o ministro foi cobrada também a questão da duplicação da BR-010. Também está no planejamento do governo federal e que iria beneficiar bastante o estado do Maranhão, já que é uma importante rodovia federal, a BR-010, que também corta o estado. O ministro falou que há uma pendência para a retirada de postes e essa pendência está sendo resolvida com a CEMAR, que é a Companhia Energética do Maranhão, que atua no estado para a retirada desses postes. Para aí sim iniciar essa obra na BR-010, se aguarda apenas a liberação da verba para a retirada e início das obras aí de duplicação também na BR-010. Eliane. Obrigada, Eduardo Ariceira. Bom dia, bom trabalho para você.
E a seguir vamos falar sobre a crise econômica, que já afeta também o setor de turismo no estado do Maranhão. Agora são 7 horas e 37 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E a malha viária do aeroporto Renato Moreira, em Imperatriz, foi reduzida. A medida tem prejudicado setores como o de serviços e o hoteleiro. Funcionário de um hotel, Rafael afirma que desde quando a quantidade de voos para São Luís foi reduzida, também reduziu o número de pessoas que vinham de cidades da região e se hospedavam na rede hoteleira até o horário da viagem. Um prejuízo. Cai o movimento, né? Tanto para taxista, aeroporto. Isso traz um prejuízo, sim. O número de voos com saída do aeroporto de Imperatriz com destino a São Luís está reduzido desde o início do mês de abril, quando a Companhia de Transporte Aéreo Marília, a TAM, retirou os voos noturnos de toda a semana e as decolagens para a capital às sextas, sábado e domingo. A retirada de alguns voos não preocupa apenas passageiros e funcionários das empresas que exploram as linhas, mas também os taxistas. Quanto menos passageiros chegando ao aeroporto, menos lucros. Com essas previsões que a gente está vendo falar ainda, aí é que a gente fica mais triste. A Companhia Azul confirmou que a partir do dia 8 de junho vai retirar a linha Imperatriz-Belém e permanecer apenas com os voos para Confins, em Minas Gerais. Está acarretando um prejuízo enorme para a economia Imperatriz. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás eles tentaram tirar e a cidade se mobilizou e eles permaneceram. Porque nós pedimos na época para eles provarem que economicamente estava dando prejuízo e até hoje eles nunca provaram isso. E a Bovespa teve queda de 1,63% aos 57.103 pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve queda de 0,72% e vale R$ 3,04. O peso argentino também teve queda de 1,16%, cotado a 33 centavos. O euro teve alta de 0,74% e vale R$ 3,44. E a crise econômica, que tem causado prejuízos em todo o país, tem afetado diretamente vários setores econômicos. Um dos mais atingidos foi o setor de turismo, que tem tido uma grande baixa com fechamento de empresas. A situação só tem se agravado. A cidade de São Luís, ao que parece, tem deixado de ser um dos principais atrativos turísticos do país. Prova disso são os números que comprovam uma queda de quase 20% de pessoas que chegaram à capital maranhense no primeiro trimestre do ano. Neste mesmo período, no ano passado, a quantidade de embarques e desembarques somaram mais de 461 mil passageiros. Já 2015 não atingiu nem 380 mil passageiros. Nos primeiros meses do ano é normal cair o fluxo de turistas, principalmente na orla de São Luís, devido ao período chuvoso. Só que nos últimos anos, donos de estabelecimentos, principalmente aqui da região litorânea, são obrigados a conviverem com outro inimigo, a poluição das praias. Em muitos pontos como esse, é comum nós encontrarmos esse aviso, que o trecho está interditado e que o banho é desaconselhável. Esse dono de bar, localizado na Avenida Litorânea, revela que a presença de clientes já caiu pela metade. Chega num feriado, a gente, véspera de feriado e feriado, em vez da gente ter um aumento, né, do pessoal à procura de bares e hotel, diminui. Realidade ainda mais tensa vivem os donos de hotéis da ilha. Só para se ter uma ideia, a taxa de ocupação no último mês de abril não chegou nem a 50%. O fato é que a ausência de turistas causa inúmeros prejuízos ao setor. Além disso, as demissões têm sido inevitáveis. Nós temos mais de 80 funcionários registrados e com essa queda aí nós já demitimos mais de 20. Além do prejuízo, o desemprego, né, que está causando. Então eu acho que tem que dar uma olhada bem melhor, com mais cautela, olhar com mais carinho, digo assim, pela nossa bela litorânea. Só está faltando isso. E sobre a crise econômica e as consequências para o setor turístico, eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, João Antônio Barros. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. O empresário, dono do bar, acabou de falar aí na reportagem nessa queda, principalmente na ocupação de hotéis, que teve uma redução aí de 50%. É por conta da crise também? Bom dia a todos. Olha, a crise está afetando a todo o país, isso aí é indiscutível.
não tem parâmetros para comparar hoje a crise que nós estamos vivendo. E também a falta de infraestrutura da cidade. Mas o papel das instituições também é tentar lutar contra tudo isso. Que a crise está aí, mas a nossa capacidade de vencer a crise é que faz o diferencial. Quando o senhor fala de infraestrutura da cidade, o senhor se refere principalmente à Avenida Litorânea e também ao Centro Histórico, que está prostituído. A gente, inclusive, tem feito reportagens, os empresários também têm denunciado toda essa prostituição, principalmente na área do Centro Histórico. O senhor acha que isso acaba desfavorecendo? Olha, não só a Litorânea, toda a orla de São Luís tem que ser vista com outros olhos. São Luís, durante muitos anos, nossa orla foi relegada a segundo plano. E nós sabemos que o turista, quando sai de férias, ele procura sempre a orla para se divertir. E nós tivemos nossa orla abandonada, tanto que nós não fazíamos parte, a orla de São Luís não fazia parte do Plano Maior de Turismo. Foi uma briga das instituições de turismo para incluir a orla de São Luís no Plano Maior de Turismo. Como não fazia parte do Plano Maior de Turismo, a orla não era vendida. E sempre foi um erro que as instituições brigaram para que incluísse a orla, porque São Luís tem 2 produtos turísticos principais, nós temos vários, mas 2 principais, Centro Histórico e orla. Então os 2 têm que ser vendidos paralelamente, junto. Fora isso, nós temos uma culinária maravilhosa, nós temos uma cultura linda, tudo isso nunca foi assim feito uma venda positiva disso. E essa responsabilidade é de quem? Olha, em parte das instituições, porque o que acontece é o seguinte, o político, ele fica lá. A responsabilidade de fazer com que o político haja são das instituições, é do setor privado também, que tem que ocupar o seu espaço, nós temos que ocupar nosso espaço. Mas quando o senhor se refere a instituições, o senhor se refere a quem? A empresas públicas, privadas, à parceria do governo do estado, ao município? Explica pra gente melhor. Quando eu falo instituição, eu me refiro ao trade turístico, porque nós somos muito bem organizados. Nós temos a ABIH, nós temos a Abrazel, nós temos o Sindicato de Hotéis, nós temos várias instituições. Então, o papel dessas instituições são fazer com que o governo venha a ter uma responsabilidade maior com o turismo. Uma outra relação também, questão, é com relação às operadoras, que por algum motivo deixam de criar pacotes para o Maranhão. Isso também é um agravante. Muito grande, muito grande. Mas aí nós temos a ABAV, que tem que agir nessa área, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagem. Então nós temos todos os segmentos. Nós temos que fazer que cada um cumpra o seu papel. O governo tem que olhar o turismo com outros olhos, porque cada turista emprega, no mínimo, em uma cidade, 5 pessoas. E é o retorno mais urgente que nós temos. Se você vai instalar uma indústria, no mínimo 10 anos. O turismo não, no máximo 1 ano. Quando você investe no turismo em 1 ano, no outro ano você tem um resultado. E para cada real investido no turismo, nós recebemos R$100 de retorno. Para cada real, são R$100. Então, o governo tem que ver o turismo com outros olhos. Tem também a questão da autoestima do maranhense, né? Quando tudo vai bem, quando o turismo está em alta, o maranhense também acaba lucrando com isso. Sim, porque tudo que é bom para o turista é bom para a população. E nós temos que também levantar a autoestima da nossa população. Por quê? Quando você pega, eu chamo de mudar endereço do lixo, você pega seu lixo de sua casa e bota na porta do vizinho, isso você está prejudicando a si mesmo. Isso é uma baixa estima da população. E nós, como Associação de Hotéis, estamos aí com a campanha São Luís, amo, curto e compartilho. Para quê? Para levantar a autoestima da população, fazer com que a população veja São Luís com outros olhos. Nós temos nossas coisas lindas. A praia está poluída, mas é linda. Vamos lutar para despoluir. Estamos aí nessa luta já há uns 4 anos. Hoje, a gente vê... Estão sendo construídas estações de tratamento, a duplicação da BR, tivemos em Brasília lutando junto com os parlamentares. Esse é o papel das instituições, fazer com que o político veja que o turismo é importante para a cidade. Você vê as cidades da Europa, Estados Unidos, todas têm no turismo uma fonte de renda. Por que nós, que temos tantas coisas bonitas, não vamos mostrar o que nós temos?
Nós temos São Luís é linda, um centro histórico que já falei, muito bonito. Praias, fala-se que as águas de São Luís são pardas, mas isso é um atrativo. Nós temos as praias mornas, praias rasas, areia. A água parda nos dá muito peixe, muito camarão, muito caranguejo. Mas quando você se refere a São Luís, pardas e sujas, né? Porque a balneabilidade aqui da capital não é uma das melhores, impróprias para banho, a maioria. E aí também acaba que diminuindo o passeio turístico, principalmente na orla marítima. Isso, mas também nós temos que ver o que acontece. São erros que já vêm de muitos anos. O nosso papel, quando eu lhe digo de instituição, é justamente fazer isso. Nós estamos brigando por isso já há vários anos. Junto com a FIEMA, que nós temos o nosso presidente da FIEMA, o doutor Dilson Baldez, um amante do turismo, ele é louco pelo turismo. Então, com uma instituição maior, nós temos aí que lutar, fazer com que a coisa não esperar, nós temos que fazer acontecer. Nós temos que fazer com que o governo do estado, que é responsável pela CAEMA, faça com que a CAEMA, de fato, despolua as praias de São Luís. Um outro assunto também, que gerou, inclusive, uma repercussão muito grande, foi com relação ao Parque Nacional, que foi fatiado, aí, inclusive com uma denominação artística lá nos Lençóis Maranhenses, lá em Barreirinhas. Uma dessas lagoas já teria o nome de uma atriz. Você ficou sabendo disso? Olha, em parte a gente soube, mas isso também cabe a nós. Nós vamos aceitar? Não, não vamos. Cabe a nós. Nós temos que impor como cidadão, como instituição. Nós não podemos aceitar que nos coloquem de garganta abaixo o que querem. Nós temos que nos impor, nós temos que fazer a nossa parte. Como maranhense, como amante da terra, nós temos que fazer a nossa parte. Não aceitar. Não aceitar. E se a população não aceita, ninguém tem o que impor nada para nós. Ok, eu conversei com o João Antônio Barros, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Obrigada por ter participado aqui da nossa entrevista no Bom Dia Maranhão. Bom dia. Bom dia, é um prazer. E a BIH está sempre à disposição, nós estamos às ordens. Obrigada mais uma vez. E a seguir vamos falar de futebol. Pela Copa do Brasil, o Moto enfrenta a Ponte Preta no Castelão. Agora são 7 horas e 52 minutos. Eu volto já. E a campanha nacional de vacinação contra a influenza deste ano começou dia 4 e vai até o dia 22 de maio. A campanha tem como meta vacinar mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o estado. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é a melhor estratégia disponível para a prevenção da influenza e suas consequências. As vacinas estão disponíveis em postos de vacinação dos bairros e municípios do estado. E confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do Maranhão. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no centro-oeste, sul e litoral. Sol e pancadas isoladas de chuva nas demais áreas nordestinas. Vamos ao mapa. Em Itapecuru, Mirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 32 graus. Em Caxias, Barão de Grajaú, a máxima é de 30 e em São Luís, mínima de 24 e máxima de 32 graus. E agora, mudando de assunto, vamos falar de futebol. É isso mesmo. Hoje tem jogo no estádio Castelão. O Moto Clube enfrenta a Ponte Preta. Ao vivo, vamos falar com o comentarista Garcia Júnior, que tem os detalhes. Ô Garcia, jogo decisivo para o Moto, hein? Bom dia. Super importante. Bom dia, Eliane. Um abraço a você e a todos aqueles que nos acompanham. Verdade, o Moto entra em campo daqui a pouquinho, joga contra o time da Ponte Preta. São 2 jogos na realidade. Copa do Brasil é sempre assim. E quem joga dentro de casa tem a obrigação de fazer o resultado, vencer bem. O Moto precisa primeiro não perder, que seria muito complicado. Se tomar com uma diferença de 2 gols, a segunda partida não acontece. Então, por isso, primeiro é se defender, não perder e depois, se possível, fazer o placar. Na próxima semana, o time do Moto vai a Campinas, joga contra o time da Ponte Preta, Eliane. O Moto, infelizmente, não pôde treinar ontem, teve grandes problemas por conta da chuva. De alguma forma, isso pode atrapalhar o jogo de hoje, Garcia?
Acredito que não. O time do Moto vem do Campeonato Maranhense, vinha jogando, jogadores reclamando de cansaço e não vai ser apenas um treinamento que vai prejudicar o time do Moto Clube, que inclusive está concentrado e já definido para essa partida de daqui a pouco. É bom lembrar, começa às 19h30 e não 21h, 22 horas. 19h30 o Moto entra em campo para poder enfrentar o time da Ponte Preta. Tem a confirmação de reforços no time do Moto? 2 jogadores que vieram do São José de Ribamar já estão regularizados, agora não se sabe se eles irão ou não começar a partida. De qualquer maneira, são 2 boas opções, lateral direito, na lateral direita e também no setor de meio campo. Obrigada, Garcia Júnior. Bom dia, bom trabalho para você. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você já sabe. É só acessar o portal idifusora.com, tanto as notícias como as matérias. Bom dia e até amanhã.